deveria, né? Só filmando. Não, alguma vez você pode fazer. Agora, se você começa sistematicamente a deixar de comprar comida, para comprar bebida, para comprar, sei lá, peças de vestuário, para comprar maquiagem, para comprar sei lá o que mais, e você estoura o seu orçamento, você vai ficar devendo, né? Você vai ficar devendo, e aí você vai pegar... Você vai... Oi? Mas o que você achava? Que furava o teto? Não, isso, professora. É que eu achei errado ele ter prometido, antes dele ser eleito, que ele ia dar os 600 diários, porque ele não sabia como estavam lá as coisas ainda. Então ele quem? O presidente, Lula. Ah. Aí agora vai ter que furar o teto. Mas olha só, o negócio começou antes, Grace, porque o Bolsonaro, ele já fez um golpe eleitoreiro. Ele já fez um golpe eleitoreiro danado, porque ele já sabia que não cabia no orçamento. Tanto é que não estava incluído na lei de orçamento. Agora vai ser... Não estava incluído, entendeu? Então ele já estava blefando. Aí o Lula blefou para cima. Eu vou te dizer também, o negócio é tão absurdo. Se o Lula falou assim, continuar, o Bolsonaro ia conseguir puxar. Olha, todo mundo. Sim. Mas está todo mundo blefando. A questão é essa. Está todo mundo blefando. Está todo mundo louco. Que nem uma tia minha que faleceu esse ano, ela brincava, ela já estava piradinha assim, morreu com 85 anos. E aí tinha um programa de televisão que o cara falava só tem tantão, só tem tantão, só tem tantão. Sabe o que é tantão, né? A pessoa tantão. E era muito engraçado, porque às vezes ela ficava assim totalmente alheia, né? Ela ficou muito engraçada assim com a demência dela. Aí de repente a gente ficava falando, preocupado com as coisas dela. Não, porque o médico estava falando, só tem tantão, só tem tantão, só tem tantão. Ela tipo assim, cara, eu tô virada mesmo, né? Então é isso. Agora, isso tudo, é assim, a graça dessa disciplina qual é? É a gente pensar que todo esse discurso que se faz na pedagogia, no campo das ideias, ele é muito legal, mas ele só se viabiliza, né, através do quê? Do jogo político. Porque o que o Lula vai fazer? Não vai ser... Teve gente, eu já ouvi esses comentários assim, nossa, ele está apoiando o Lira. Ai, pra mim, então agora é um nojo. Não aguento mais o Lula que apoia o Lira. E se ele não apoia o Lira? Ele vai sofrer impeachment em 2 meses. Entendeu? Então, assim, não tem jeito, entendeu? Está rendido mesmo, né? Então, a gente tem que entender as condições políticas para a gente pensar a educação de uma maneira não ideológica, né? De uma maneira lúcida, adulta e responsável, porque senão fica muito fácil. Tem que pagar o triplo para o professor. Vai tirar da onde? Entendeu? Então você está apoiando que a gente peça moratória e diga que não vai mais pagar? Sabe quem fez isso? A Argentina fez isso, né? Cuba fez isso quando fez a Revolução. E é uma coisa complicada, porque você quebra também, você fica inimigo do mundo inteiro, né? Você pode fazer, mas tem um custo também complicado. Então, não é o caminho que o Lula vai seguir, com certeza. E eu confio, vamos ver. Eu acredito. A Maria, ela vem em função também, achado de outros estudos, que o critério de julgamento para quem é aprovado ou reprovado, ele não é só acadêmico, ele é moral também. Então ela vem dizendo assim, os modos de julgamento valorizam critérios moralizantes, como modo de comportamento, modelo de se vestir, modelo de falar, modo de se apresentar do aluno. Ainda que os julgamentos dos conselhos de classe pareçam sem critérios, o que se percebe é que para um aluno ser aprovado, há uma associação de virtude, como um juiz é moral, não é o desempenho escolar que é o determinante que determina o veredito. Sim. Eu tive como exemplo
quando eu li, eu lembrei dessa situação, quando eu fiz o segundo ano no normal, eu fui para Marinas fazer estágio. E lá tinha um aluno que claramente era diferente dos outros. Ele muito novo, com 7 anos, ele já estava atrasado, porque ele ficou uns anos fora da escola por conta da situação familiar dele, que eu conheci, porque eu conheci a mãe dele. E o modo de vestimento era diferente, de falar era diferente, o meio que ele vivia era totalmente diferente dos outros alunos. Mas, apesar disso, ele não era um garoto atrasado nas matérias da escola. Ele, pelo contrário, ele era, além da turma, ele terminava as atividades muito rápido, que eram passadas, e ficava à toa na sala. E o comportamento dele era perturbador para o professor, então ele era constantemente punido. Tipo, teve os 2 meses de estágio que eu fiquei lá, ele ficou os 2 meses inteiros sem um recreio. Porque cada coisa que ele fazia era mais um dia lá no quadro. Hoje você não está no recreio. Os 2 meses ele ficou sem um recreio. Eu não fiquei até o final do ano para saber se esse aluno foi aprovado ou não. Acredito que tenha sido, né? Porque quase o modo dele de se vestir. Era nítido que não era só o comportamento. Não era. Isso foi uma coisa que a gente estudou também na disciplina de antropologia, com o caso das crianças negras, né, e dos meninos. Então a gente viu no estudo de uma outra antropóloga que verificou que as professoras tendiam a atribuir, inclusive a atribuir a cor, a negritude aos alunos que tinham pior rendimento. E tendiam a misturar essas 3 coisas: gênero, o fato de ser menino. Então, menino bagunceiro e negro era mau aluno e tinha que ser repetido, né? Quando às vezes a gente tem um menino bagunceiro que acompanha as coisas, e às vezes acompanha mais do que a menina fofinha, branquinha, CDF, que faz tudo, mas não está entendendo nada e vai estar copiando. Acontece. Né? Nesse texto ele também fala que mesmo quando era um aluno negro, que tinha um bom desempenho, boas notas, era um bom aluno, a tendência da professora era clarear. Exatamente. Então, depois de todo esse processo de repetência, dos malefícios que isso estava causando aos alunos, surgiu essa aprovação automática, que todo mundo que conhece, todo mundo sabe o que é uma ideia de promoção em massa, né, para poder estar abafando os casos de repetência, né. Eu, por exemplo, no 3º ano, agora que teve essa pandemia, fui aprovada automaticamente. E se você me perguntar hoje, Isabel, o que você aprendeu no seu 3º ano? Eu não vou falar nada, porque eu só simplesmente fui aprovada, não tive oportunidade de estar estudando as matérias do 3º ano. Acredito que muita gente aqui também que estava no ensino médio e veio direto para a faculdade, né, que passou pela pandemia e todo esse processo, teve isso também, né, de aprovação automática e não aprendeu nada, também porque os professores não estavam preparados, nós não estávamos preparados para poder lidar com a pandemia, com a falta de recursos para poder estar estudando online, né? Isso só foi desenvolvido depois de um tempo, né? Então, a aprovação automática foi incluída para poder estar diminuindo os casos de repetência, né? E também a aprovação automática estava dando bom resultado em países onde eram desenvolvidos, né? E isso abriu o olho assim do Brasil, né? Tipo, em países desenvolvidos, a aprovação automática tem gerado Você sabe qual foi? Olha só, só para ter uma ideia aqui, essa ideia de fazer um parênteses aqui. A aprovação automática é o apelido que a gente dá sistema de ciclos. No sistema de ciclos, né? O sistema de ciclos, ele foi implementado a primeira vez, você sabe aonde? Acho que São Paulo, Rio, Desligou a televisão. São Paulo, Rio, Minas. Ligou? Deixa, eu vou mexer. Então, olha só, a primeira vez no sistema de ciclos,
Foi em São Paulo, o Paulo Freire, Sim, eu ia falar disso agora. era o secretário de Educação. E o governador era Mário Covas. Não, Luiz Erundina. Não, o governador Mário Covas e Luiz Erundina também Tá. era o Paulo Freire. Mário Covas, tá bom. Então, o que acontece? Isso aqui nos anos 80. Foi o primeiro governo eleito democraticamente depois da ditadura militar. Isso aqui foi em 1984, eu acho. Não, acho que foi 82. Se eu não me falha, eu acho que é 84. Década de 90, de 80. Não, 80. Tá? A gente estava ainda no regime militar, saindo do regime militar, tá? E a gente já conversou isso aqui, o regime militar, ele não se desfez assim de uma hora para outra, como vocês aprendem normalmente na escola. E aí surgiu, aí acabou, é um processo, as coisas são processuais, né? Então a gente, primeiro, as eleições diretas foram para os governadores, né? Então a gente conseguiu, beleza. E aí qual era o problema? O que o Paulo Freire, como secretário, ele percebeu? E a economia estava sendo aumentada em outros países, né? E ele percebeu o seguinte, uma coisa muito importante, ele percebeu que as crianças das elites nas escolas particulares, elas não repetiam e tinham sucesso. E as crianças pobres repetiam e acabavam evadindo. Então ele falou assim, o que acontece com as crianças, será que acontece o quê? Será que as crianças ricas são mais inteligentes? Será que é isso que acontece? E ele foi ver o que acontecia. O que acontecia? Acontecia que quando uma criança rica, de uma escola particular, tem algum problema, por exemplo, a minha filha, quando teve problema, eu até repeti porque eu mudei de escola e ela tinha idade, no meio da idade, eu achei que era melhor, por questão de maturidade também, psicológica, ela não ficar para trás. Tinha a opção de ficar para frente ou para trás e bater para trás. Mas o que eu fiz além disso? Eu entrei com psicopedagogo, com reforço e tudo isso. Entendeu? Então, o que ele pensou? Vamos fazer a mesma coisa com as crianças pobres. Então, o sistema de ciclos ele é baseado nisso e ele é baseado também na teoria da psicogênese da língua escrita da Emília Ferreira. Tá? Isso é muito importante vocês saberem também. Porque Emília Ferreira ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que cada criança na alfabetização, você não pode pensar assim, 1 ano de alfabetização. Você tem que pensar pelo menos 3 anos de alfabetização. Por quê? Porque você tem um ciclo de alfabetização e tem um processo de hipótese que é um processo individual. É um processo individual. E isso aqui depende de muitas variáveis. E é muito difícil que todas as crianças concluam esse processo exatamente no mesmo tempo. Mas, então, o que ele bolou no sistema de ciclos em São Paulo? Você tem primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, que é o primeiro ciclo, tá? A alfabetização. A criança deveria se alfabetizar já no primeiro ano, Se ela não se alfabetiza, ela progride para o segundo ano, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter um apoio extra. Então, se as escolas ofereciam apoio psicopedagógico, ofereciam, por exemplo, também apoio médico, porque às vezes essa criança, por exemplo, podia ter uma deficiência visual, podia ter problema auditivo. Então, tudo isso era investigado para apoiar essa criança e para ela ir tirando a base aos pouquinhos. E ela ia chegar aqui, no terceiro ano, igualzinha, com todas as competências do outro que saiu na frente, entendeu? E depois ficou igual. Essa era a ideia.
Dinheiro. Precisa muito dinheiro para dar todo esse suporte, né, para essas crianças não precisarem repetir, não ficarem atrasadas, porque realmente você fica 1 ano atrasado, ainda tudo bem. 2 anos, 3 anos, a pessoa não fica mais na sala de aula. O cara com 12 anos numa sala com criança de 9, ele vai embora. Entendeu? E quando repete nas primeiras séries, ele provavelmente vai repetir nas próximas séries também. É meio contagioso, né? Quanto mais você repete... Só ficou na teoria esse ciclo? Ou teve Só uma... ficou na teoria. Ele teve um momento de êxito, assim, né? E depois tem muita gente que defende, mas tem uma defesa, assim, pelo que eu já estudei sobre os ciclos, o que me parece dos trabalhos sobre ciclos, é que são trabalhos que defendem os ciclos, são trabalhos muito ideológicos, não tem fundamentação teórica e tem pouca empiria também. Então fica uma coisa só no mundo das ideias, que não pode repetir, porque todo mundo não tem que acabar com esse negócio de mérito, não sei o quê. Mas a gente não quer também que aconteça o que a gente já viu no capítulo de alfabetização, que 5% dos estudantes que terminam o ensino médio são analfabetos funcionais. Então, isso não é isso que a gente quer. Não é isso que acontece nos países desenvolvidos. Né? Então, o que acontece nos países desenvolvidos? O que acontece na Dinamarca? Não tem ninguém, todo mundo se alfabetiza no primeiro ano? Não. A pessoa não conclui a alfabetização, ela vai para o segundo ano, ainda, por exemplo, na fase silábica, escrevendo cavalo assim, ó, CVL. Mas tudo bem, porque esse cara aqui, ele está quase, ele já sacou tudo, entendeu? Ele já sacou tudo. Tudo bem, ele pode ser promovido, mas com ele, na Dinamarca, vai ser feito um trabalho especial. Agora, como é que eu faço esse trabalho especial com o professor nas condições que vocês descreveram na semana passada? Né? Com o professor desestimulado, com o professor que escolheu a carreira porque era a coisa mais fácil e possível para ele fazer, mas ele não tinha vocação para ser professor. Né? O professor que para pagar as contas dele ele tem que ter 2 matrículas. O professor que mora longe, que na maioria dos casos é mulher, e a gente já estudou isso aqui nessa disciplina também, por que houve essa feminização do trabalho docente, né? Então, o fato de ser mulher, o que acontece? Dupla jornada, na verdade é tripla jornada, 2 matrículas e mais de noite em casa, né? Porque tem as funções de familiares, de mãe e tal, com os filhos. Então, esse sistema é um sistema lindo e maravilhoso que no Brasil virou, isso aqui virou no Brasil a aprovação automática. Entendeu? Então, nossa, mas você ia falar que é o céu, porque o céu é um negócio que em São Paulo não fala super bem, né? Céu, não, porque se você vai nas periferias, tem os colégios que é do tempo da Erundina e são escolas da prefeitura que são... que funcionam bem. Não, são bonitas, maravilhosas. Então o pessoal, você pega... Eu não sei, os dados... Você vai em Guaianazes e o cara tem orgulho, ele fala, eu estudo no céu. Eu não conheço isso. Eles falam até assim, eu estudo no céu. Professora, e na minha época eu também foi uma das que se deslocou na pandemia, os alunos que fizeram, principalmente no curso normal, né, que é mais matérias, uma carga horária maior, com esse negócio de aprovação automática, muita gente ficou revoltada. Por quê? Porque no normal também é exigido estágio, é exigido que você se dedique com um monte de outras coisas, e eles meio que, por exemplo, eu tinha um amigo meu que ele tinha um computador, ele tinha e alegou na escola que ele não tinha para não fazer as atividades. E ele foi aprovado da mesma forma contra os outros alunos que correram com carga horária, correram para entregar. Eu entendo que tem casos e casos de pessoas que não tinham de fato para poder fazer. Na minha escola, não sei se nas outras foram assim, foi cedido uns trabalhos anexados
e depois na pandemia, Bárbara, o Brasil foi um dos países, diferentemente dos países do primeiro mundo, né? A gente investiu menos, a gente fez corte durante a pandemia. O que a gente tinha que ter feito? O que os países sérios fizeram do primeiro mundo? Investiram mais na educação. Por quê? Porque ficaram de olho para não perder uma geração, entendeu? A gente falava muito nessa minha escola que teve... E a gente tirou, entendeu? Porque assim, era um momento que precisava de mais recursos, né? Porque o ensino remoto, os professores tiveram que trabalhar muito mais. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalha com... Ela é psicóloga, psicanalista, né? E ela fez um projeto de atendimento a professores da rede municipal do Rio de Janeiro, que começaram a surtar, entendeu? De tanta pressão sobre eles, o governo cobrando resultados, né? E elas sobrecarregadíssimas, né? Então, assim, a minha nora também está dando aula no CAP da UF, né? E aí falou que está dando, ela é brava pra caramba, está dando um monte de matéria. E aí na reunião de pais, os pais reclamaram que ela estava puxando muito. Ela falou assim, olha, eu vou puxar mesmo, porque depois, se eu desse menos, vocês iam reclamar. Esses meninos ficaram atrasados, porque ficaram na pandemia, né? E eu vou ter que dar muito mesmo, azar. Você quer dar menos? Aí depois vocês iam reclamar porque eu estava dando menos. Então, o que vocês querem? E ela era assim mesmo, pode ficar meio... Muito engraçado. Então, assim, fora que a gente falava muito, teve muita galera que se formou professor nessa pandemia sem saber montar um plano de aula direito. Pois é. E aí o que acontece? Aí o que acontece? A gente já sabe isso, a gente estudou na semana passada, né? A gente tem um ciclo se realimenta, né? O tal do feedback positivo, né? Positivo no sentido de que se retroalimenta, né? É um ciclo vicioso, né? Então, quanto pior a formação dos professores, né? Pior a qualidade da educação. Não é isso, gente? Então você tem uma coisa que se retroalimenta, né? É uma loucura. Então assim, se quem tem pior nota no ensino médio busca ser professor, você só vai retroalimentando isso. Até porque a base do curso normal é bem por cima, não é tão aprofundado que como a gente tem na faculdade, não é o professor de curso normal, ele sai com uma base muito... Não, e quem faz o curso, o curso normal tem um prejuízo nas disciplinas de formação geral. Então é uma coisa parecida com o que acontecia na Primeira República, que a gente estudou, né, a diferença entre o currículo dos meninos e das meninas. Lembram disso que a gente estudou aqui? Que é uma coisa que a gente fica assim, gente, não é possível que em algum momento da história do sistema educacional brasileiro, meninos tinham conteúdo X na escola e meninas tinham conteúdo X menos Y. E era assim, né? E o curso normal acontece exatamente isso. O conteúdo é mais baixo. No terceiro ano, acho que de 21 matérias, acho que só português e matemática que eu fiquei, sendo que na pandemia, né, as outras matérias eu fui aprovada automaticamente, eu só fui obrigada a cumprir a matéria de PPT, que eu tinha que cumprir por causa da carga horária que a Secretaria de Educação decidia que tivesse a carga horária do estágio. A carga horária é obrigatória. Uma matéria eu tive que cumprir só. Esse ano foi bem lindo. Então, a professora explicou aqui como funcionava o sistema de ciclos, não deu certo, não tinha investimento, não tinha dinheiro para isso dar certo, mesmo sendo uma teoria muito boa, que daria muito certo e que melhoraria, né, muito a situação das pessoas. Então, foi inserido a aprovação automática
né, que também... Não, assim, não é que foi inserida a aprovação automática, ela é o... Não existe nenhum documento oficial esse termo. A aprovação automática é o apelido do sistema de ciclos. Ah, sim, entendi. Tá, então é a aprovação automática e que também, assim, até hoje não é muito aceito, igual a Bárbara contou, muitas pessoas criticam, né, a aprovação automática, porque geralmente passam de ano e não entendem nada, não sabem o que aprendeu, enfim. E aí, botei aqui a crítica do Lula, que ele fez, quando nesse país se tomou a decisão de universalizar o ensino fundamental sem levar em conta a qualidade, damos um passo para frente e 2 para trás. Quando se decidiu que uma criança na escola não precisaria fazer uma prova, que seria aprovado, estudando ou não, cometemos a segunda barbaridade com o aluno e com o professor, disse Lula durante a cerimônia de comemoração aos 60 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Parênteses, ele está se referindo aí à política do Fernando Henrique Cardoso, que a gente estudou aqui, né, no período pós-ditadura, nos anos 90, que fez a expansão precarizada, né, botou água no feijão do ensino fundamental. O que a gente conseguiu com o Fernando Henrique Cardoso? Conseguiu universalizar o acesso ao ensino fundamental sem qualidade. O Lula criticou. Sim. Ok. O que ele fez no ensino superior? Então, a mesma coisa, né? Expansão precarizada, né? Vamos botar água no feijão. E eu estou falando isso por quê? Porque o Reúne, que tem muita gente que defende, mas não conhece a fundo, se você pega o documento do Reúne, você vai ver lá que existe uma regra de aprovação automática. Vocês sabiam disso? Que nós, professores, somos cobrados, professores universitários. Quando eu entrei na universidade, na UF, o Sidney Mello, não era que chamava? Que foi reitor, na época era vice-reitor, veio aqui e falou, olha, universidade boa não é universidade que reprova. Universidade boa é uma universidade que aprova. Eu quero aprovação aqui. Aí eu falei para ele, olha, maravilha, mas assim, como é que eu vou resolver, superar todos os problemas acumulados ao longo da educação básica, de repente, né? Fica complicado, né? Daí a gente fez a disciplina de leitura e produção de texto para tentar melhorar um pouco, porque é complicado, né? Então, é engraçado ele falar isso, né? Porque ele acaba sugerindo a mesma coisa. Deixa eu botar aqui. E aí eu coloquei aí, repetência e aprovação automática têm relação, porque em ambos o aluno não aprende. O fato é que a aprovação automática foi instituída para poder abafar os casos da repetência, mas o problema principal não tem sido resolvido, que é aprofundar e dentro dessas salas de aulas e perceber qual que é o problema. Por que os alunos estão tendo que repetir? Por que está tendo que inserir a aprovação automática? O que está havendo com a educação? Tem que pagar, sabe? Por que os pedagogos não estão tendo condições de chegar e ensinar os alunos da forma correta, dar atenção, ter recursos para dar atenção adequadamente para cada aluno? Sabe? Então, é muito questão disso, a questão do professor ser sobrecarregado, ter que trabalhar em diversas escolas, ter que dar uma sala de aula imensa com um monte de alunos. Como é que ele vai dar atenção com aluno com necessidades especiais, alunos especiais sem mediador? Sim, exatamente. Acontece muito isso, sem mediador. Isso é um grande problema. Aí vem alguém dizendo, não, mas poxa, não pode reprovar, você tem que dar seu jeito, tem que dar o reforço. Você tem condição de dar reforço para alguém, Grace? Não tem. Só que parando na terapia. Não tem. Pois é. Só que chorando na terapia, falando nada, como é que eu vou dar reforço para mim? Sim. Então precisa às vezes é necessário ter um mentor ali com a criança que tem algum tipo de deficiência, uma necessidade. Então, como é que o professor vai fazer para poder se abrir 20, 40 alunos, não tem como. Então, é isso que tem que ser resolvido, tem que ser aprofundado, o que acontece nas salas de aulas e não ser abafado.
com outras coisas sendo inserido e o problema continua ali, sabe? Isso não é pesquisado, não é aprofundado, sabe? E é até um dos debates, né? Porque o pessoal fala muito, questiona muito também a questão da repetência, mas aí traz também em foco essa aprovação automática, mas quando traz os números grandes da repetência, eles meio que, deixa de lado, porque eles não querem que esse número grande de repetência apareça. Eu até trago, quando eu nunca repeti, mas assim, eu tive uma deficiência muito no ensino a gente sai, né, do ensino fundamental para o ensino médio. Não é ensino médio, não, peraí. Fundamental 2, não é? É porque quando eu estudei era muito diferente. Eu estudei do pré até a quinta série, antigamente mudou o ensino. Aí primeiro grau, era primeiro grau e segundo grau. Então, aí mudou do quinto até o nono ano. E aí depois foi para o ensino médio. Então, assim, quando a escola que eu estudei, que era municipal, o professor era muito rígido ali. Era questão de deixar até no horário do intervalo fazendo o dever, pegava bem ali firme em questão de tabuado. Então, assim, eu tive um ensino primário muito rígido, mas assim, que eu aprendi bastante. Quando eu fui para o colégio, na época do teste de Michelin, eu já tive um ensino mais frouxo, que era uma sala que tinha 45 alunos, 30 alunos. Então, assim, o professor já não dava tanta conta. Sala com muito aluno é o quê? É economia de recursos. Sim. Tá entendendo? E essas coisas que vocês têm que começar a pensar. Então não adianta você estudar filosofia da educação, estudar psicologia, quer dizer, adianta sim, né? Tem que estudar, mas tem que, não pode desprezar essa disciplina, que é a disciplina aparentemente chata, né? Mas é a disciplina que fala das condições materiais para essas coisas acontecerem. Porque você não vai poder, entendeu? Então essa coisa também que eu acho uma covardia, já falei isso aqui para vocês. Quando vocês se formarem, eu quero que vocês se lembrem de mim, no dia da formatura. Porque vocês vão ler um juramento que é um atentado àquilo. Se vocês puderem interferir, falar assim, não queremos esse texto de juramento. Porque o texto de juramento, procurem na internet. Gente, vocês se comprometem com a revolução do mundo, entendeu? Com a superação do capitalismo. Caraca, muito pesado, né? Para as condições de trabalho e de formação que vocês têm. Fora que são problemas não são atuais, né? São desde... Achei o juramento aqui, gente. Leia. Prometo no exercício